Vamos começar nossa aula 6. Nós estamos aqui na quarta convicção. Primeira convicção, por que fazer discípulos? Porque é uma missão de resgate. Nós somos instrumentos por meio dos quais o Senhor resgata do reino das trevas e coloca no reino do seu Filho. Esses se tornam aprendizes de Cristo. Um discípulo, então, é um aprendiz de Cristo progressivamente, continuamente, né? Então existe uma constância, um progresso. Não finda quando ele se torna membro da igreja ou quando ele faz parte de um corpo. Como se faz discípulos? Nós vemos aqui a metodologia e nós observamos alguns pontos das Sagradas Escrituras. A base é o Evangelho, é a proclamação da palavra, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser criativos para criar oportunidades, para ver formas diferentes de comunicar, mas existe um limite, existe uma solenidade, e a fonte sempre é a mesma, que é a palavra de Deus. Mas a criatividade, a forma que vai passar, por exemplo, essa criatividade ela é transmitida na própria diversidade da proclamação. Existem pastores que pregam o evangelho de uma forma, existem pastores que vão por caminhos diferentes, mas pregam o mesmo evangelho. Outros usam mais ilustrações, outros usam mais linguagem contemporânea, outros usam uma linguagem mais rebuscada, mas todos pregam o evangelho, né? Então nós devemos conhecer a nossa audiência, aqueles a quem nós estamos proclamando. Por exemplo, se você for falar, sei lá, com um engenheiro, arranje uma linguagem, se você conhece, arranje uma linguagem para você possa comunicar. E assim das outras áreas também, pontos de contato, ilustrações. A criação do Senhor é a grande fonte de ilustração. As impressões digitais do Senhor estão na criação. Então, a criação, como o Salmo 119, proclama a glória de Deus. Então, é a grande fonte de ilustração. Então, nós precisamos ter criatividade, colocar a cabeça para pensar, não é? Para nós proclamarmos isso. Então, temos usar a linguagem de contato, né? Com as pessoas. Então, se nós não abordamos estranhos de uma hora para outra e pregamos aqueles sermões rápidos, fast food de uma hora para outra, mas nós fazemos isso através de um relacionamento e tentamos construir um relacionamento, então nós conhecemos a pessoa, nós percebemos a forma como ela vive basicamente, o trabalho que ela tem, as áreas de conhecimento que ela gosta, e aí nós vamos nos preparar para isso, né? Nós vamos nos preparar, e aí então nós começamos essa conversa. Hoje nós vamos ver quem faz discípulos. É a convicção de número 4. Lembrando que a convicção porque precisa moldar a nossa mente, estruturar a nossa mente. Então, a quarta convicção é um aspecto da convicção anterior. Está muito relacionado ao como, diz respeito ao como, né? Ao método, à forma. Quais pessoas, por exemplo, por que é o como? Porque fala dos agentes. Como nós fazemos discípulos? Através dos agentes. Os agentes somos nós, como nós vimos no último ponto da aula anterior. Nós somos cooperadores de Deus. Então, isso não diminui Deus. Em um certo aspecto, falar que Deus precisa de nós pode soar negativo, porque mostra alguma falta de perfeição de Deus, de integridade de Deus, de completude de Deus. Porque se o perfeito é aquele que é completo em si mesmo, não carece nada dele. Então, talvez essa seja uma linguagem não muito boa, porque pode parecer isso, que há imperfeição. Imperfeição é porque falta algo. A perfeição é porque é integral, né? Não carece de nada exterior, nada externo. Então, Deus é perfeito, é um ser perfeito. Isso é uma área da filosofia, né? Então, mas Deus, perfeito como Ele é, nos fez agentes e cooperadores dEle. Por isso que se diz respeito ao como. Quais pessoas exatamente estão envolvidas na tarefa e como devemos entender seus diferentes papéis e dons. Então, observe, meus irmãos.
quando nós colocamos muitas desculpas de que não podemos, não sabemos, não conseguimos, nós estamos colocando deficiências no Criador. Porque Ele é o projetor. Foi Ele que projetou assim. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Então, se Ele projetou-nos para ser agentes e proclamadores do Evangelho, se nós encontramos defeito que torne impossível através de nós esse avanço, o projetor não projetou como deveria. Ele falhou, porque ele não viu as nossas deficiências. E o dom que ele nos deu não é um dom que possibilite a proclamação. É um dom diferente. Não é um dom de proclamar. É um dom diferente. Os irmãos percebem que essas desculpas, na verdade, não tira de nós a responsabilidade, mas agride a Deus e mostra deficiência da nossa percepção do Criador e do plano de redenção. O Senhor que nos chamou construiu o plano de redenção de tal forma e nos colocou como cooperadores de tal forma em que é impossível não fazermos aquilo que Ele requer que façamos, porque foi Ele que fez isso. E Ele é onipotente, onisciente, soberano sobre todas as coisas. Então nós podemos, porque Ele nos fez. De tal forma, e aí eu já vou encurralar vocês no início aqui, de que não proclamar, independente de todas as plausíveis desculpas, é um aspecto do pecado. Não importa quais desculpas. Não importa, irmãos. É um aspecto do pecado. É o pecado falando. Você pode usar todo tipo de desculpa, mas é um aspecto do pecado. Por quê? Porque o avanço acontece por meio de nós. O Evangelho vai avançar todos os campos e alcançar todos os eleitos que Deus predestinou? Vai? Vai, irmãos? Então, vai avançar por meio de quem? Nosso. Entenda? Nosso. Deus fez assim. Então, o que é que nós fazemos quando nos deparamos com fragilidades e deficiências? Usamos algo que Ele nos deu. Inteligência, discernimento, intelecto. Por quê? Porque nós nos deparamos com o fato de que a missão que recebemos é impossível de ser... Quando um soldado deixa a missão, como é que chama? Desertou. É impossível de desertar dessa missão. É impossível. Então, se você se depara com o fato de que é impossível, o que é que você faz? Arranja um meio de contornar as suas dificuldades, fragilidades e deficiências, porque é impossível. O problema é porque nós não entendemos assim, nós entendemos como uma opção. É uma opção. E quando é uma opção, então eu escolho essa dita cuja, né? Então, o povo de Deus, aí no tópico anterior, o povo de Deus é seu agente de proclamação. Contudo, embora a ampla maioria não discorde disso, sem sombra de dúvidas, que discipulado é para todos os discípulos e que discípulos devem envolver-se no trabalho da igreja. Meus irmãos, acho que dificilmente você chegará numa igreja ou conversará com algum crente que ele vai discordar disso, né? Embora não faça, muitos, grande maioria, mas discordar não. No entanto, esses mesmos consideram que envolver-se em algo como... Deixa eu reformular aqui melhor. Embora o discipulado seja para todos os discípulos, e dificilmente você vai encontrar algum que discorde disso, eles entendem muitas vezes que esse serviço de ajuda à igreja, esse serviço a discipulado, são em áreas que tirem dele o desconforto do relacionamento e da proclamação. Por exemplo, ajuda administrativa, ajuda financeira, ajuda braçal, algum tipo de ajuda ministerial, sempre em questões ligadas ao serviço da igreja. Nunca como fazendo de perdidos discípulos, porque isso exige mais.
da gente. Porque muitas vezes esses outros serviços estão ligados a crentes já, a pessoas que já são discípulos, as pessoas que já têm a Cristo Jesus e são muitas vezes ligados à mecanicidade necessária da estrutura. É muito bom lidar com coisas programáticas, com coisas mecânicas. É muito bom ficar ali atrás isolado e você já sabe o que tem que fazer, da forma como você tem que fazer, e você pode fazer tudo em silêncio, calado, sem se relacionar com ninguém. Pronto, morreu. É muito simples, é muito fácil isso. A grande percepção da vida cristã, irmãos, e é isso que a gente está tentando fazer, é perceber que fazer isso que é necessário não o exime de outra necessidade, que é fazer discípulos. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que isso não é necessário. É óbvio que é necessário. Quantas vezes nós oramos aqui agradecendo isso? É óbvio que é necessário. Mas não é um copo de água com açúcar para você ficar tranquilo quanto às pressões que você tem de proclamar o evangelho. Eu já fiz a minha parte. Pronto. Não é isso. Não é? Nós precisamos ainda fazer, né? Então, nós vamos examinar 4 pontos no que diz respeito a essa convicção. Quem faz discípulos, né? Esses 4 pontos são: o que a Bíblia diz sobre todos os cristãos anunciarem a palavra, como isso acontece na prática, superando as inibições, e um púlpito expositivo, eles devem gerar uma igreja expositiva. Meus irmãos, olha, eu tenho tido uma convicção tão grande assim de consumismo dentro da igreja e nas igrejas como um todo, que eu chego a me assustar mesmo, né? Essa sensibilidade de ver o consumismo, perceber o consumismo, né? Como um dos grandes vilões do avanço do cristianismo e do amadurecimento de cristãos hoje. Um dos grandes vilões. A tal ponto de que todo o nutriente que a gente recebe nas igrejas, toda a munição que nós recebemos na igreja, não exterioriza, não expele, não ganha vida, não cria raízes. Como uma igreja expositiva não gera como uma pregação expositiva, um púlpito expositivo, não gera uma igreja que expõe aquilo que recebe. Por causa do consumismo, irmãos. Por causa do consumismo, né? E aí nós colocamos todos os tipos de desculpas para defender o nosso ídolo, né? Vamos ver isso, né? Vamos ver isso. Então, primeiro ponto, o que a Bíblia diz sobre todos os cristãos anunciarem a palavra, né? Então, por exemplo, porque geralmente, irmãos, é assim, se nós temos um pastor ou vários pastores, né, nós temos um corpo de presbíteros, né, então são pessoas que são mais dotadas, preparadas para isso, então a igreja investe nisso e são esses que têm que pregar. Por exemplo, eu posso até preparar uma situação e chamar eles, né? Uma formalidade ali, um aniversário, um chá de alguma coisa, não sei o que, e chamar eles. Pode sim, não tem problema, você pode fazer isso, mas isso não o exime da sua responsabilidade de proclamar. É evidente que você pode fazer isso, mas isso não tira de você a responsabilidade, porque Deus deu essa responsabilidade a todos. E meus irmãos, eu vou muito além, assim, não há essa discussão, ou não deveria haver essa discussão de que nós fazemos porque Deus deu a responsabilidade. O grande ponto é assim, porque aquilo que recebemos não explode no nosso coração e não exala. Esse é o grande ponto da questão. Porque não é uma tarefa, é uma ausência de paixão, de exalação, existe essa palavra? É uma ausência disso, de explosão. A gente, ao invés de aproximar, repele. Você não pode limitar a influência do evangelho na sua vida e aquela paixão de levar outros a se apaixonarem pelo mesmo Cristo que você se apaixonou, como você não pode limitar uma tarefa.
Não é uma tarefa. Nós estamos falando da ausência de uma característica de amor, de vitalidade, de paixão, de fogo. Nós estamos falando disso. Só que nós chegamos a um ponto que nós temos que mostrar como isso é bíblico. Se eu fosse dar essa aula na igreja em Tessalônica, ia me chamar de louco. É um louco. É evidente. O que é que esse tagarela está falando aí? É evidente. E alguém no mundo discute isso? Existe alguém que discute isso? Só que para nós chegamos a um ponto que nós temos que mostrar que discípulos fazem discípulos. Nós temos que mostrar que é um dever fazer discípulos. E é tão difícil isso, irmãos, porque não é... Até chegarmos ao ponto de ser dever, existem várias camadas que já foram destruídas. Então nós estamos bem aqui. Mas várias camadas foram destruídas. O dever não gera em você paixão. Não gera. Eu vou dizer para você, é dever você ser apaixonado. É dever ter o seu coração queimado. Não gera, irmãos. Não gera. Ou você tem um coração incendiado e faz o possível para acender a fogueira, seja de contrição, de joelhos, clamando diante de Deus, ou então o dever não vai fazer você acender a fogueira no seu coração. Não vai. E eu vou dizer como você faz isso. Oração. 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 Oração e oração. Você não vai chegar à percepção do que nós estamos estudando aqui se você não arrebentar esses joelhos de oração. E é de joelhos mesmo. Se você não fizer isso, você pode receber toda a carga de teologia. Não vai adiantar nada. Nada, nada, nada. Pode rasgar esses joelhos de oração. Senhor, coloca amor pelos perdidos. Eu não tenho. Tu sabes, não vou mentir para ti. Tu sabes, eu não tenho. Eu não tenho. Eu estou muito tranquilo na minha casa, com o meu emprego, com os meus bens, com a minha vida, com o que eu faço na igreja. Para mim já é suficiente. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não quero mais orar isso, Deus. Mas eu não tenho. Mas eu não quero mais orar dessa forma. Me inquieta. Me faz um tolo, me faz um besta, me faz alguém que importuna, me faz. Se isso não acontecer, irmãos, o que está sendo falado aqui, não vai causar nada. Nada, 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 nada. Deus fala conosco através da Bíblia de inúmeras maneiras, ordens diretas, por exemplo, ilustrações, exemplos, narrativas, sabedoria proverbial, princípios. Então existe uma diversidade muito ampla da transmissão da palavra. Isso já mostra a forma da multigraça de Deus sendo manifestada em comunicar a sua vontade, em exprimir a mente de Cristo, né? Deus nos dotou, então nós recebemos de graça, é um dom, nós somos capacitados por Ele. Deus nos dotou. Meus irmãos, essa daqui é falar de alguma linguagem, de linguagens diferentes, quando nós falamos habilidades, dons e talentos. Falamos habilidades, dons e talentos. Então, os talentos são os dons dados por Deus para fazer a vontade dele multiplicando as coisas deles. É isso que nós vemos na parábola. É o que o Senhor nos dá para fazer a vontade dele. Mas é ele que nos dá. Aquele dom, ele exige multiplicação. Não é isso que diz a parábola? Ele exige multiplicação. Você não pode usar de forma egoísta, por mais que a sua linguagem seja para a exaltação de quem deu. É porque eu sei que você é um credor rígido e eu não fiquei com medo de perder e eu enterrei ele. Pode ser sido preguiça, apatia, pode ser sido um bocado de coisa. Medo egoísta, né? Porque o medo egoísta é quando você quer preservar a si mesmo. É o egoísmo. E todo medo tem uma característica egoísta, né? Então, aí você coloca para ele.
é a síndrome de Adão, né? A responsabilidade é do outro, nunca minha, né? Essa síndrome que nós temos. Então, o dom, ele deve prosperar, ele deve se multiplicar, ele deve aumentar. É o princípio básico que a gente tira da parábola dos talentos. Então, Deus nos dotou para nos relacionarmos. Olha, meus irmãos, nós somos diferentes dos animais. Nós temos capacidade de relacionamento inteligível. Os outros da criação não têm. Deus nos capacitou. Por que nos capacitou assim? Isso, para nós nos relacionarmos com Ele. Antes da queda era assim, Deus nos dotou, e isso é a síntese do que significa a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é essa capacidade inteligível de desenvolver relacionamento e, por meio desse relacionamento, dominar a criação. Mas Deus nos dotou com essa capacidade que não dotou os animais. Deus nos fez assim, para nos relacionarmos com Ele. Isso foi corrompido, mas nós ainda temos a sua imagem e semelhança, capacidade de relacionamento com Ele e uns com os outros. E isso para proclamar a sua vontade, né? Nós temos boca, nós temos capacidade. Palavras são a moeda do relacionamento. Então isso significa dizer o quê? Que nós temos que nos comunicar, irmãos. Não dá para ficar calado, irmãos. Ficar calado é a expressão do ego. O Senhor, imagine, irmãos, imagine. Se eu ficasse calado todas as vezes que eu tenho vontade, você não sabe quantas vezes eu tenho vontade, não. Mas não é uma opção para mim. Não é uma opção não escrever no WhatsApp, porque eu tenho uma cultura para formar. Aquilo que vocês leem direto está formando uma cultura. Porque eu sei que vocês estão sendo pulverizados pelo mundo todo instante. Por isso que o WhatsApp não pode ficar parado. Não pode ficar sem atividade. É por isso que não pode ficar. Às vezes eu gasto a manhã só pensando no que eu vou escrever e fazendo pesquisa do que é influente e necessário para a gente colocar ali naquele momento. Seja no grupo dos homens, o grupo de discipuladores, o grupo da formação, o grupo do celeiro, o grupo da igreja e o grupo dos congregados. Todos esses grupos. Não é assim não. Olha que coisa legal, apareceu isso, eu vou botar. Não. Quais as implicações disso? Eu acho que os irmãos não estão preparados para ler isso, não. Não é interessante ler isso, não. Não é. E alguns eu mando só no privado para não colocar no grupo. Alguns relacionados a jovens. Alguns relacionados só a algumas irmãs. Relacionados a alguns homens. Então, tudo isso é pensado por quê? Porque não há a possibilidade de ficar em silêncio. É uma necessidade para criar uma cultura, para formar uma harmonia, um contexto, uma atmosfera. Porque é isso tudo que faz com que a pregação seja poderosa, quando encontra corações preparados. Os corações de vocês já foram preparados durante a semana de inúmeras formas para encontrar a pregação. É por causa disso que tem uma livraria aqui. Então, não existe a possibilidade de ficar calado, não há essa possibilidade de ficar em silêncio. Quando nós entendemos qual é a nossa missão e o propósito para o qual nós fomos chamados. Contudo, né, quando Deus nos deu a capacidade de falar, Deus nos deu a capacidade de nos relacionar, mas tem um grande contudo, que é o Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da criação. Essa capacidade de comunicação, estou lendo um livro muito interessante, Paul Tripp, é um livro chamado Guerra de Palavras. Quando o Evangelho muda a nossa comunicação. Quando o Evangelho muda a nossa fala. É um livro muito bom. E ele pega desde Gênesis e mostra como a corrupção atingiu a nossa fala. Como a corrupção deturpou a nossa comunicação. A comunicação agora não mais atrai, ela divide, ela expele. Mas antes era para ter paz e relacionamento com Deus. Agora a comunicação, ela machuca, ela fere, ela agride, ela faz sangrar. Por isso que Tiago capítulo 3 fala da língua. A língua fere, a língua coloca fogo, a língua mata. O poder das palavras, que machucam mais do que um corte de faca. Porque um corte de faca você coloca remédio de sara, as palavras ficam aqui, criam raiz no coração e geram mágoas. Mágoas.
Palavras lançadas são como quando você pega um saco de pena de alguma ave, você sobe lá para o grande prédio e você joga aquele saco todinho, esvazia aquele saco jogando as penas e o vento leva, você nunca consegue pegá-las de volta. Você pode até capturar algumas, mas você não consegue pegar todas. Essas são palavras lançadas. Elas não retornam completamente, elas não são removidas completamente. Então, essa corrupção foi ocasionada no Éden. Paulo, citando uma série de textos do Antigo Testamento, em Romanos 3, ele fala que a nossa boca é um sepulcro aberto. Veneno de víboras está nos nossos lábios. Não importa. Eu não estou nem falando de quem tem mau hálito, porque aí é duplo, né? Estou falando de palavras que matam, palavras que ferem. Você já passou por isso. Quantas vezes você falou alguma coisa só para machucar? Quem é casado com certeza já passou por isso umas 382 vezes, né? Você sabia que não precisava. Você sabia. E o seu desejo não era edificar, o seu desejo não era educar, o seu desejo era machucar. E você sabia disso. Aí quando você vê que machucou, você percebe a besteira que fez. Palavras ferem a alma, irmãos. Palavras ferem a alma. Penetram e ferem a alma. Olha o poder da palavra. Por isso que a vida vem por meio da proclamação de quê? Da palavra. No entanto, nossa fala também é transformada pela obra salvadora de Cristo para levar vida. Tem esses textos aqui, se os irmãos vai ficar gravados, os irmãos podem pausar e olhar depois, né? Alguns nós vamos ler, como esse de Gálatas 1, 23, abre aí. Nós vamos ler, que eu destaquei aqui, mas esses outros aí, né, nós passamos por cima, são mais de referência para a fonte de pesquisa. Essa fala ela foi transformada pela obra salvadora de Cristo para levar a vida. Os mesmos lábios que um dia blasfemaram passam a proclamar vida. Nós já blasfemamos do Senhor demais. Agora os nossos lábios transformados devem proclamar vida. Gálatas 1, 23 diz o quê? Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora pega a fé, e outrora procurava destruir. A conversão de Paulo foi tão improvável, cujos primeiros discípulos de Jesus, ali, os primeiros que o viram, né, ficaram assustados, pensando que era alguma armadilha. Alguma armadilha que foi tramada ali para prender aqueles que ele até pouco tempo perseguia. Então, se antes nós fazíamos com que a nossa boca fosse fonte de morte, nós agora temos como fonte de vida. No Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre alguém, esse profetizava da parte de Deus, ou seja, ele pregava a vontade de Deus. Então, profetizar, nós já estudamos isso aqui, não é predizer o futuro. Profetizar no Antigo Testamento, existem algumas categorias de profecia. Profecia que era a instrução da palavra de Deus, a exortação do povo para retornar à vontade de Deus e predizer as consequências do não cumprimento da lei, que aí ocasionava então a predição de futuro e a predição da vontade de Deus por meio da predição do plano de Deus, né? Que apontava para o Senhor Jesus Cristo e aquilo que viria, que nós vemos também nos textos apocalípticos, né? Quando alguém profetizava, ele falava da vontade de Deus. Números 11, por exemplo, depois do Espírito Santo vir sobre os 70 anciãos que ajudariam Moisés nessa tarefa de aconselhamento, de mostrar a vontade de Deus na direção do povo, Moisés expressa seu desejo que se tornaria então a esperança de todo Israel. Quem dera se todos pudessem profetizar. Vamos lá, Números 11, 29. Quem dera se todos pudessem profetizar. E nós vemos isso sendo alcançado. Atos 2, 11, alguém abre. 11, 29 diz assim: porém Moisés lhe disse: tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta,
que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Olha por meio de que poder vem a profecia, do Espírito. Então isso encontrou aquilo que foi uma palavra proferida por Moisés, se tornou a esperança de Israel e ganhou o seu cumprimento em Atos capítulo 2. Olha o versículo 11. Alguém lê? Tanto Deus como prosélitos, serpentes e arados, como os outros. Tanto Deus como prosélitos, serpentes e arados, como os ouvindo, falaram as próprias línguas das grandezas de Deus. As grandezas de Deus, a vontade de Deus, as maravilhas de Deus, os mistérios de Deus. O interessante é porque aqueles de todas as partes que viam para Jerusalém, que viam para a festa dos tabernáculos, eles falaram da parte de Deus, da vontade de Deus, né? E essa é a proclamação da palavra do Senhor que nós devemos fazer. Então Pedro aponta o cumprimento da profecia de que todos profetizarão. Olha aqui Pedro citando o que é dito em Joel no capítulo 2, versículo 16 a 18 diz o que do capítulo 2 de Atos? Mostrando que o cumprimento, né? Aquilo que Joel predisse se cumpriu. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens serão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ok, tá bom até aqui, né? Então ele está mostrando a democratização da profecia bíblica enquanto expressão máxima da vontade de Deus que alcançaria a todos. Todos falarão da parte de Deus, todos falarão da vontade de Deus, todos falarão dos decretos de Deus, visões, prodígios, todos terão acesso à vontade do Senhor. Observe 3 pontos importantes aqui. Todos os grupos são tomados pelo Espírito Santo, né? E é interessante porque é muito diferente do que Paulo vai tratar isso demais nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, né? Mas ao contrário do que os mais carismáticos, os pentecostais têm entendimento, ser tomado pelo Espírito Santo não significa falar para exaltação própria, falar de uma forma que somente você consegue entender ou como você, com a sua percepção de que você tem um nível de experiência mais elevado do que o outro, com palavras ininteligíveis. Ser tomado pelo Espírito Santo é expressar de forma inteligível a vontade de Deus, de forma a ser compreendido mesmo, de forma a ser tangível. Então, esse ponto é importante porque aqui é a superioridade, é o entendimento de superioridade da palavra de Deus. Aquilo que não pode ser consultado não pode ser atestado como fonte da vontade de Deus. Então é muito importante. Alguém diz, eis que o Senhor diz isso. Cadê o material de consulta? Como eu posso afirmar que o Senhor diz isso? Então falar da vontade de Deus é ser fiel. Deuteronômio capítulo 18 diz isso. Se algum profeta, como nós saberemos que o profeta é verdadeiro? Se algum profeta falar da parte de Deus e aquela palavra não se cumprir, ele não é profeta e deve ser então apedrejado. Então, falar da vontade de Deus é mostrar que não existe contradições da vontade de Deus. Por isso que nós temos as Sagradas Escrituras, que é uma fonte de consulta. Por isso nós somos uma igreja confessional. Porque aquilo que nós confessamos pode ser consultado, pode ser analisado. Como, o que nós confessamos sobre a Bíblia, o que nós confessamos sobre o Espírito Santo, o que nós acreditamos sobre a igreja, pode ser consultado, é só ir lá. Porque todos nós temos uma confissão. Só que a grande maioria tem confissões interiores que não podem ser averiguadas e consultadas e podem ser mudadas de acordo com o ânimo da pessoa. Então nós temos uma confissão, ela pode ser consultada. E assim também as Sagradas Escrituras. Então todos são tomados pelo Espírito Santo, há uma democratização da profecia, todos falam a vontade de Deus. O derramamento do Espírito Santo e seus efeitos são evidências
claras de que Jesus crucificado e ressuscitado é Senhor e Cristo, é um Messias. Olha o versículo 33 aí. Exaltado, aqui o discurso de Pedro, né? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Olha o versículo 36. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Cristo que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Então, a vinda do Espírito Santo ocasiona a primeira proclamação com a multidão de testemunhas sendo convertidas. Então nós vemos aqui, por exemplo, uma pregação pública sendo proferida, mas uma pregação pública sendo antecedida por pregações privadas menores, de pessoas de todas as línguas, de todas as raças ali que vinham para a festa. Então, isso quer dizer, esses aqui provavelmente eram judeus que viam depois da grande dispersão que teve nos últimos pontos do Antigo Testamento, com aquele grande retorno de Jerusalém, quando o Império Babilônico foi tomado pelo Império Medo-Persa e que os israelitas, os judeus, foram libertados e alguns não voltaram para Jerusalém para edificar ali o segundo templo, mas foram dispersos para os outros locais e eles acabaram criando várias sinagogas essas que foi ponto de pregação do apóstolo Paulo, por exemplo, quando viajavam pelos locais aí, né? Como se fosse um ponto de substituição para o ensino da vontade de Deus, já que eles não tinham um templo que estava em Jerusalém, como o Jorge mencionou, é o terceiro templo, é o templo construído ali por Herodes, que é o templo, não de Salomão, mas é da Universal, que foi construído também. Ali é o templo de Herodes, não é um templo de Salomão, não, né? Ok, isso quer dizer que agora todo o povo de Deus tem as profecias em seus lábios. É esse florescimento que percebemos ao longo de Atos e nas cartas, e não apenas pela boca de apóstolos, evangelistas, pastores, presbíteros, mas pela boca de todo o povo de Deus. Nós vemos os discípulos, juntamente com Pedro e João, proclamando a palavra. Nós vemos toda a igreja proclamando a palavra. Nós vemos Filipe, um diácono, proclamando a palavra. Nós vemos, interessante isso, por exemplo, nós vemos Paulo, quando ele escreve a igreja em Roma, ele tem expectativa de ser encorajado pela igreja. Ele tem expectativa de ser lembrado pelos dons de outros das próprias palavras que ele prega. Olha que interessante, porque ele prega o evangelho, não prega? Ele conhece o evangelho, não conhece? Profundamente, mas ele quer que esse evangelho seja pregado para ele. Ele quer que esse evangelho seja lembrado para ele, por outro tom de voz, por outros lábios, por outra voz, de outra forma. Porque se fosse assim, irmãos, não carecia que vocês recebessem o evangelho que vocês já conhecem. Carecia, vocês não já conhecem. Mas é tão diferente quando Deus, de forma mística e sobrenatural, faz com que essas mesmas palavras entrem no nosso ouvido e afaguem a nossa alma, palavras que nós já conhecemos. Paulo entende isso. E Paulo entende que os irmãos são instrumentos de graça para fazer isso para ele. Por isso que ele expressa o seu desejo de ser encorajado. Paulo, o maior pregador que já existiu, o maior plantador de igrejas, considerando toda a dificuldade, o campo estéril que ele desbravou. Esse é o dom apostólico. Ele espera ser encorajado. E uns com os outros, nós vemos também em Romanos, em vários outros textos. Então, meus irmãos, tanto em Efésios como em 1 Coríntios, o amor é o fator motivador e o dialeto de falar do Evangelho. Quanto mais cristãos crescem em amor, mais esses cristãos procuram fazer o bem uns aos outros e proclamar a palavra do Senhor. O autor ele diz assim, ou na linguagem que temos usado, quanto mais os aprendizes de Cristo avançam, mais querem falar a palavra para aqueles que estão para trás
de si mesmos, sejam descrentes, sejam cristãos mais jovens, sejam cristãos mais maduros. Mas o que nós observamos é que quanto mais eles crescem, quanto mais eles avançam, mais eles querem pregar a palavra de Deus. Em outras palavras, há grandes e fortes evidências de que falar a palavra de Deus uns aos outros para a salvação e encorajamento é um comprovante, é um componente esperado e necessário da vida cristã regular, da vida cristã comum. Então, nós temos que ver as nossas conversas guiadas pelo Evangelho, irmãos, conduzidas pelo Evangelho. Os assuntos que nós proclamamos, eles devem envolver também o Evangelho. Talvez, por faltar isso, é tão difícil falar a palavra de Deus para aqueles que não conhecemos. Estou falando aqui em momentos que nós nos reunimos. Dificilmente nós nos reunimos para, por exemplo, debater um tema de teologia. Debater que eu digo é conversar, não é brigar não. Discutir um tema da teologia prática, da doutrina prática, da pregação que aconteceu naquele determinado dia, num livro que nós estamos lendo, num livro que você compartilha a leitura com outro. Nós falamos sobre um bocado de coisa, meus irmãos, mas dificilmente nós percebemos irmãos reunidos falando sobre temas que eles são expostos comumente. Falando de vocês. Né? Às vezes é até difícil puxar a conversa sobre o Evangelho ou algum tema, porque tem que estar falando de outra coisa, várias outras coisas. Não é que seja ruim não, mas isso mostra alguma coisa, não mostra? O que é que está encharcando a nossa mente e nosso coração? Isso, para mim, evidencia algo, né? Então, nós vimos lá, né? Todos proclamam, né? Agora, segundo ponto, segundo princípio importante. Como isso acontece na prática? Então, vamos lá. Aqui vocês vão participar, tá bom? Se todos fazem isso, a pergunta é, como isso acontece na prática? Ou pode ser uma pergunta, ou pode ser uma proposição aqui, né? Vamos fazer como uma pergunta, né? Dificilmente alguém discordaria das evidências bíblicas apresentadas aqui. É óbvio, nós mostramos textos bíblicos, então dificilmente alguém discordaria, a não ser que discordasse da própria Sagrada Escritura e colocasse como livro de fábulas. Não aconteceu assim, né? Aconteceu, isso aí foi a forma que eles entenderam, mas aconteceu de forma diferente. Contudo, concordar não é suficiente, é necessário somar forças com os soldados e batalhar. Então não é concordar. O desafio aqui não é chegar intelectualmente a essa percepção. É entender como essa percepção colocará fogo no motor e moverá as engrenagens para nós caminharmos lá. O problema não é chegar. Então, se nós entendemos isso, tem alguém que não entendeu o que todos proclamam? Todos entenderam? Então o silêncio indica que sim. Portanto, quais seriam as sugestões para nós fazermos o que nós temos que fazer? Aí agora vocês participam. Se nós temos que fazer isso, o que vocês sugeririam para isso acontecer? Como isso deve ser feito? Sim. Sobre um ponto que o senhor acabou de falar, que poderia ser alguns irmãos se reunirem, pegar uma parte de um texto bíblico, estudar e tentar aplicar, né, na vida. Durante essa semana vamos, né, com quem se relaciona, poder aplicar alguma coisa daquele texto que a gente leu, que a gente estudou. Legal, poderia ser um grupo de prestação de contas evangelística. Aí estudava, criavam estratégias, tentavam aplicar isso durante a semana e na próxima reunião fazia a avaliação para ver se isso deu certo, né? Legal. Encorajamento. Também podia ser grupos de orações, né? Para orar pelos perdidos e também para que a gente evoluísse nesse ponto. Excelente, excelente. Muito bom. Grupos de orações mesmo, para mover a mão invisível de Deus. Excelente. Mas o que, irmãos? Criar relacionamentos para que em momentos como a Imna sugeriu de melhor aproveitamento das pregações, em uma discussão entre irmãos, tentar trazer pessoas a esse momento que é menos formal do que o culto.
É verdade. Às vezes a formalidade do culto inibe as pessoas, né? Amedrontam as pessoas, né? Especialmente por causa de muitas igrejas que expõem os visitantes, né? Então isso inibe, né? Então criar momentos para que isso aconteça, né? Lanches em casa, jantares, conversa, churrasco, alguma coisa. Sempre criando um ambiente em que você pode influenciar e não ser influenciado. Porque se você juntar um grupo de pessoas que você sabe que eles vão ter mais poder de influência sobre você do que você neles, né? Tipo assim, conduzir o tom da conversa, ditar o tom da conversa, aí você vai ser influenciado. Então, é você que tem que influenciar. Existe um propósito que vai muito além dos comes e bebes, né? Vamos entender melhor o que é proclamação democratizada da palavra na prática. Primeiro, o que ela não é, né? Por exemplo, ela não é pregar de qualquer forma. Eu me lembro que quando eu ia fazer eu fiz uma escola da Jocum, chamado Envia, que era uma escola de evangelismo. Então, o foco era mesmo de evangelismo. E eu me lembro que nós fomos fazer um impacto evangelístico lá naquela praça, em frente à igreja da 13 de maio, no dia 13 de maio. Então, fui para confrontar o demônio mesmo. E aí, lotado a igreja, diante da estátua de Baal lá, que tinha lá a estátua, né? E aí a gente foi fazer o impacto evangelístico mesmo, né? E aí, tinha um cara lá que puxava que fazia aglomeração, né? Então, ele proclamava a palavra lá de forma muito doida. Jesus é muito louco, Jesus é radical, não sei, tá para lacrar, né, como chama hoje, e chamar a atenção, né? Então, eu aprendi isso, e no carnaval, junto com a igreja que a gente estava num acampamento de carnaval, a gente foi fazer um impacto perto da praia da Iparana, mesmo o ônibus descia que dava acesso. E aí, como eu era o mais para frente, né, mais elétrico, né, então eu fui a miniatura daquele cara. E eu ficava fazendo desse jeito, né, apresentando, a galera ia curtir o carnaval e tudo, né, então tinha que apresentar um Jesus muito doido, um Jesus irado, um Jesus radical, um Jesus revolucionário, né, e eu assim fazia, pegava o microfone com aquela caixa que estrondava, ficava, né, e fazia para chamar o pessoal. Aí, às vezes alguns paravam, ficavam vindo. Aí quando eu via que alguém parava, aí que eu dava mais radicalidade, né? Então, pregar o evangelho não é isso, meus irmãos, porque as pessoas elas têm que ouvir palavras de outro mundo no dialeto que elas entendem. Mas elas não podem ouvir a mesma coisa, porque isso elas já têm. Por exemplo, por que os coaches são fracassados? Porque eles falam a mesma linguagem do mundo, o conteúdo é do mundo, e elas já estão acostumadas a ouvir. Por isso que os coaches eles só sugam. Nem todo mundo vai ser leão, irmãos. Na selva tem outros animais. Agora eu posso fazer você achar que pode ser um leão, mas não quer dizer que você vai ser um leão. Nós temos que criar estratégias para não remover o respeito à solenidade da palavra, mas comunicar palavras de outro mundo que nós entendemos, mas eles não entendem. Foi assim que Deus fez conosco. Essa é a condescendência de Deus. O Senhor diminuiu a si mesmo para falar conosco, criaturas pequenas, baixas e desprovidas de significado, porque nós perdemos. O nosso significado foi manchado na queda. Então, não é pregar de qualquer forma, com o seu próprio entendimento, como você própria acha, com desordem, por motivos falsos, carnais. Eu sou o mais eloquente, eu tenho mais conhecimento, né? Isso também acontece de forma muito triste. Não é isso, né? Então vamos lá. Embora existam muitas formas, a proclamação é fundamentada na Bíblia, sempre. Crie formas, identifique suas habilidades, né? Deus lhe deu habilidades natas, Deus o criou com essas habilidades, então identifique as suas habilidades, potencialize essas habilidades, mas sempre permaneça na Bíblia. Isso não está relacionado à descoberta, por exemplo, de um dom. Eu tenho que descobrir o meu dom para então eu corresponder a esse dom. Eu tenho um dom de falar, eu tenho um dom de proclamar, eu tenho um dom de ensinar. Entenda. Isso está relacionado
a encontrar ou responder às oportunidades das necessidades apontadas pelo Senhor. Existe uma necessidade no mundo que é receber a proclamação da palavra. Então, o ponto aqui é identificar, orar e identificar por oportunidades. Então, por exemplo, às vezes você ora, o pastor Mark deve falar isso naquele livro Evangelização, quer dizer, você ora por oportunidade, mas quando elas vêm, você não percebe que elas veio. Por quê? Porque você não estava esperando essa oportunidade. Você ora por oportunidade, Deus dá a oportunidade, ela vem e você não identifica como oportunidade. Por quê? Porque apesar de ter orado, você não estava esperando por ela, ou não acreditava que ela viria. Então aqui não está relacionado a um dom, porque isso também é uma forma de desculpa séptica, santa, né? Eu não tenho o dom. Por isso que é bom entender que todos nós somos discípulos que fazem discípulos. O lar cristão é a esfera natural do florescimento da palavra de Deus. Ela deve exalar Cristo. Então, o lar cristão deve ser um instrumento de fortalecimento do Evangelho, onde as crianças, os cônjuges, serão instrumentos de graça para a proclamação da palavra. Deixa eu só voltar aqui um ponto. Esse do lar cristão a gente vai aprofundar mais na próxima convicção 5. Ok, esse ponto aqui, embora nós vamos ver bem rápido esse ponto, mas é um ponto que nós deveríamos nos debruçar muito, irmãos, que é um ponto prático aqui de superar as nossas inibições. Então, como nós vemos aqui comumente, nós não somos pragmáticos, no sentido de oferecer mecanismos como estruturas claras, por meio das quais, cumprindo alguns ritos, você vai resolver o seu problema. Porque tudo relaciona a problema de mente e coração, é problema de recepção, de percepção, que resolve-se como? Com conhecimento do Evangelho, com conhecimento da teologia mais profunda. Então, o problema não é o mecanismo, mas é a fonte. O problema não é mecânico, é a fonte. Então, é aqui e aqui. Então, como nós inibimos as percepções? Não é colocando você para falar em público, não é colocando você para fazer um curso de oratória, não é mecânico essa questão relacionada à proclamação da palavra. É aqui, é percepção. Entenda aqui o que eu vou dizer. A inibição e timidez são aspectos da vergonha, que por sua vez apontam para algum tipo de medo, que por sua vez aponta para o pecado e o egoísmo. O medo, irmãos, o medo é uma fobia à exposição em algum nível. O medo o medo nessas características de vergonha e timidez está relacionado à não exposição e ao constrangimento. E isso são proteções do ego, porque você não quer passar por constrangimento. Você não quer passar por tolo. O pastor Mark deve falar isso no final do capítulo 1 daquele livro Evangelho e Evangelização. Muito bom, muito prático isso. Mas também é falado nesse livro o projeto Videira. Isso daqui eu desenvolvi um pouco mais do que está no livro, do que está lá, por percepções naturais mesmo, né? Mas entenda que nós não temos a opção de não falar. Nós não temos a opção de não nos relacionar. Porque Deus nos fez proclamadores. Proclamadores falam. Proclamadores proclamam. Proclamadores se relacionam. Nós não temos a opção. Só que existe uma desculpa muito grande em dizer assim, eu sou tímido, eu tenho muitas inibições, eu tenho vergonha. Não existe, irmãos, essa desculpa. Existe muito essa desculpa. E parece que é assim, opa. Nós não podemos entrar nisso, pastor. Porque essa é uma questão da pessoa. É da pessoa. Mas entenda, meus irmãos, quando isso aconteceu? Quando isso passou a existir? Na queda. Isso só passou a existir na queda. Por quê? Imagine, pega comigo o raciocínio. Se Deus criou o homem e a mulher e o dotou de tal forma para com ele ter o quê? Relacionamento. Como Deus
colocaria neles aspectos que limitariam o seu relacionamento com ele. Porque inibição, timidez e vergonha limita o quê? O relacionamento. Então Deus criou homem e mulher para que com eles tivesse relacionamento, como dentro disso Deus colocaria limitações para não se relacionar. E é interessante porque isso veio instantaneamente após o quê? A queda. A vergonha e a inibição no relacionamento. Então, entenda. E por que é importante você dizer isso? Porque é natural, mas é pós-queda. É importante você entender isso. É uma naturalidade pós-queda. Você nasceu de novo ou não nasceu? A obra criacional foi refeita em Cristo. Aquilo que parou no Éden, iniciou novamente em Cristo Jesus. E se você nasceu de novo, você deve expressar o ideal pré-queda do Éden, e não pós-queda. Então, olha, não cola mais a sua desculpa de que é tímido, de que não tem vergonha, não cola. O que é que você está dizendo, pastor? Que não cola? Não cola a tal ponto de isso servir de desculpa para lhe eximir da responsabilidade. Agora, essa é uma realidade. Se é uma realidade, você tem que se deparar com essa realidade, mas não como uma desculpa plausível, mas como um obstáculo que precisa ser transposto. Certo? Se você identifica isso, então você precisa vencer isso. Você precisa driblar isso. Você precisa entender que as suas limitações pós-queda não prevalecerão diante da igreja, não prevalecerão diante do avanço da igreja. Porque senão vai servir de porta de inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Entenda a figura que o Senhor está imprimindo. As portas do inferno estão aqui paradas. É a igreja que avança. E as portas do inferno não prevalecerão porque a igreja vai avançar. Vocês estão entendendo? Então, se você entende que a salvação veio pela proclamação da palavra, proclamação do evangelho, necessariamente a sua timidez, as suas inibições não podem permanecer de pé e impedir o avanço do evangelho. Não podem. Você então identifica como sinais do pecado, características pós-queda. E aí você tem que vencer isso. Certo? Então vamos lá. No entanto, inibição está ligada à falta de normalidade. O que é essa normalidade? Falei que era natural, né? Pós-queda. O que é essa normalidade? É algo que não está ligada à teoria, mas à prática. Ou seja, teoricamente é fácil fazer, mas na prática não é vivenciado. Então, é aquilo que você não faz comumente. Por exemplo, você não tem vergonha, você não tem inibições com aquilo que é rotineiro para você. É comum para você. Você faz. Você já sabe os meios de fazer, a forma de fazer. Você já sabe como fazer. Aquilo ali é normal para você. Você faz aquilo ali comumente, todos os dias, todas as horas. Então, aquilo que nos causa inibições é aquilo que é falta prática, é aquilo que é novo. É aquilo que não nos deixa confortáveis porque nós podemos deslizar em algum momento. Mas percebe que isso está ligado ao constrangimento? Por isso que é uma proteção do ego. Porque sempre está ligado ao constrangimento. Então, olha como é interessante. Para não nos constrangermos, nós não proclamamos ao Cristo da salvação. Quem nós estamos exaltando mais, irmãos, com isso? Quem nós estamos protegendo mais? Perceba aqui a minha reflexão, porque isso para mim é gritante, é absurdo. Se você não acompanhar meu raciocínio, você não vai entender o quanto isso é absurdo. Almas estão sendo perdidas porque você está se preservando de constrangimento. Preserva o seu ego e almas estão sendo perdidas. E eu não tenho problema com isso. No final das contas, você percebe que a vida diz respeito a você e não ao Senhor. Eu não julgo a minha vida preciosa para mim mesmo, disse Paulo. Então eu posso ser apedrejado, eu posso ser picado por cobra, eu posso enfrentar naufrágio, eu posso ser preso,
Podem falar que eu sou menor do que Apolo, menor do que Pedro. Podem falar que eu não sou apóstolo de verdade. Não tem um problema com isso. Eu sou o pior dos pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de nada. Falando de Paulo aqui, né? Por quê? Porque não diz respeito a mim. Importa que ele cresça e eu diminua. Não diz respeito a mim. Então, se você procurar o caminho das suas desculpas, você vai encontrar você. É só você procurar o caminho das suas desculpas. Dê as desculpas. Se você procurar o caminho das suas desculpas, você vai se ver lá no final, sendo protegido, sendo afagado, sendo idolatrado. Você vai ver um culto a si mesmo. Isso acontece ou por falta de motivação, e aí nós vamos tentar responder aqui, para vencer a barreira do comodismo, ou por falta de confiança, por ter medo de constrangimento. Então, como tratar? Falta de confiança diz respeito à falta de preparação e à falta de motivação. Então, os irmãos percebem que, no momento todo, nós estamos falando do conforto, né? Aqui, do consumismo. Né? Então, vamos tratar a falta de motivação. Antes de tudo, falar a palavra de Deus significa tocar em coisas espirituais. Então, tem que entender isso. Muitos complexos virão. Primeiro complexo, eu não sou digno para essa obra, eu sou inferior, eu não sou capaz, eu não sou eloquente. Você acha que quem é que está falando aí é você? Não, é Satanás que está falando. Você sabe quantas vezes eu escuto isso antes de pregar a palavra de Deus? Antes de vir aqui e proclamar o evangelho? Quantas vezes eu escuto? Quantas vezes eu ouço a voz de Satanás tentando me enganar para não fazer aquilo que o Senhor requer? Então, tudo isso são vozes de Satanás. Por quê? A palavra é espiritual, irmãos. Nós tocamos na eternidade, nós tocamos nos céus. Mas mesmo assim, o ato de falar descreve um sentido natural, sentidos naturais, como falamos de qualquer outro assunto. Então nós somos capacitados, munidos e nós podemos formar as estruturas e as dinâmicas necessárias para que isso fale, entendendo que haverá uma batalha espiritual para isso também. Batalha essa que, como eu observei algumas vezes, comumente nós perdemos. Então entenda, nós falamos mais daquilo que nós nos importamos. Se nós nos importamos de alguma coisa, aquilo dali transborda de nós. Nós simplesmente falamos. Nós proclamamos, porque nos importa. Isso quer dizer que o quê? Não falar a palavra está apontando um problema do coração. Porque se nós nos importássemos com os perdidos, tanto que nós dizemos que nos importamos, nós falaríamos. Somente a palavra, pelo ensino em oração, haverá iluminação do coração. Se falta motivação, falta amor. Isso é ser discípulo. Entender isso. Então, se falta motivação, como nós tratamos isso? Suplicando a Deus que encharque o nosso coração de amor. Você não precisa de palavras motivacionais, não. Você não precisa de instrumentos motivacionais. Você precisa que o seu coração incendeie pelos perdidos. Incendeie pelos que se perdem. A motivação é essa. É percepção da angústia, da agonia dos perdidos. É pedir ao Senhor que com a mente e o coração que você tem agora, você consulte o que você era e perceba a agonia da qual você foi removido, foi retirado. A agonia. Você consegue, eu faço isso direto, você consegue olhar para o seu futuro e tentar discernir o que você seria se você não tivesse o entendimento que você tem hoje? Como você estaria? Qual seria o seu destino? Eu faço isso direto. Olha quantos você pode levar a essa percepção. Quantos você pode levar a ter esse mesmo entendimento, essa mesma realidade que você tem. Segundo ponto, tratando a falta de confiança. Outro impedimento comum quanto à inibição é a sensação de inadequação e falta de confiança. Né? Em alguns pontos, meus irmãos, esse é o esconderijo para a falsa humildade, para a falsa piedade.
sou incapaz demais, sabe? Eu não consigo mesmo, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo entender, eu não sei como fazer, né? Então, meus irmãos, essa é uma falta de percepção do que é a verdadeira humildade. Por exemplo, quando eu era da convenção, e até mesmo da Parquelândia, nós vimos pessoas que pareciam vulcões para servir a igreja do Senhor. Parecia vulcões. Pessoas queriam pregar o evangelho, pessoas queriam ser missionários, pessoas queriam servir nas programações do culto, em todo lugar, impressionante. Impressionante, queriam mesmo. Hoje, para ver isso na igreja, é algo tão raro, mas tão raro, que chega a ser estranho. Chega a ser estranho mesmo, de tão raro que é. E quando é relacionado ao ensino da palavra, parece que Deus não está mais dotando pessoas com dom de ensino, porque no final das contas, a percepção que tem é que elas não podem expressar que tem esse desejo, porque senão vão parecer arrogantes e egocêntricas e orgulhosas. Então o Senhor não está dando mais dom para a igreja? De pregação, de ensino, de mestres? Nós não podemos, irmãos, nós não podemos matar o dom com medo de parecer arrogante. A arrogância a gente trata, e pode deixar que eu sei tratar bem direitinho. Orgulho a gente mata. Mas não tem mais despertar? Não tem. Desde quando eu vim para cá, eu tento formar líderes. Desde quando eu vim para cá. Fui impedido porque estava tendo a Segunda Guerra Mundial aqui. Aí eu fui impedido, né? Mas eu tento muito formar, tento mesmo. Mas parece que não... Olha, você ser identificado com alguém que pode pregar a palavra de Deus é uma honra absurda, irmão. É uma honra impossível de calcular. Eu vou dizer quem é o pregador. Sabe quem é o pregador? É a única pessoa do mundo que pode dizer que fala da parte de Deus. Ninguém mais pode dizer. Nem o presidente da maior potência do Brasil, do mundo, pode dizer que fala da parte de Deus. O pregador fala da parte de Deus. De Deus. Então é uma honra absurda. Só entenda. Você tem que consultar o seu coração e perceber como você servirá a igreja do Senhor, porque Deus o dotou para isso. E esconder falsas humildades, falsa piedade, porque isso não se esconde, isso transparece, não adianta falar. Isso exala, irmãos, não adianta. Isso exala, pode falar o que for. É a mesma coisa do cara, por exemplo, não é líder em casa e dizer que é líder. Você não vai ser líder de forma alguma. Não vai, porque isso exala. A sua esposa mostra se você é líder, os filhos mostram se você é líder. Não adianta, não adianta. Então nós precisamos entender que a falta de confiança se resolve com preparação. Pronto, simplesmente. É só se preparar. É só estudar, se capacitar, se preparar. Tem livraria para isso, tem dicas de livros. Então tem algumas formas de diminuir isso. Agora entenda, sempre você vai se sentir inadequado, mas isso não vai lhe parar. Sempre você vai se sentir impotente, mas isso não vai lhe parar. Sempre você vai ser motivado a não fazer o que você tem que fazer, mas isso não vai lhe parar. Por quê? Porque você é um soldado com missão. E você entende, você discerne as realidades espirituais por trás disso. Por isso que você não para. Não tem opção, mas você entende. E aí você se taca de joelhos e guerreia em oração. Então, além de ser um ótimo esconderijo da falsa humildade, é uma consolação plausível para o consumismo e letargia evangelística. Aponta visões grandiosas do evangelho. Por exemplo, você entende, eu falei aqui de proclamação da palavra em público, mas você entende, por exemplo, que proclamar a palavra é sempre ou você fazer impactos evangelísticos, ou ser missionário, ou pregar no púlpito. Não!
Você pode pregar para uma pessoa. Não precisa imaginar que evangelização é sempre coisas grandiosas, não. Por exemplo, sonde o seu coração para entender se esse entendimento não é pecaminoso. Se entenda, você tem que sondar seu coração para perceber se realmente é falta de preparação, se essa confiança é falta de preparação, ou é falsa humildade, ou é consumismo. Você tem que entender o seu coração, e você sabe se está sondando diante de Deus. Porque se for falta de preparação, é muito fácil de resolver isso. Leva tempo, porque o conhecimento tem que se tornar sabedoria. Mas é fácil de resolver. Então, não aceite ser enganado por si mesmo. Segundo, entenda que o ministério individual da palavra significa ajudar os outros a avançar um passo de cada vez. Você não vai formar doutores da teologia, você vai tornar perdidos aprendizes de Cristo. Não começa com abordagens a estranhos. Eu tenho que abordar todo mundo estranho que eu não conheço. Eu tenho que ser líder de um grupo pequeno. Eu tenho que preparar sermões. Sermões, né? Tenho que preparar sermões. Não, você não precisa disso. Um dia você pode chegar lá, um dia você pode mostrar que Deus lhe conduziu para lá, embora fez você começar com passos pequenos, e se não, você não precisa falar para auditórios, falar para grupo de pessoas, formar pequenos grupos, escrever livros, você não precisa disso, você só precisa proclamar a palavra passo a passo para outra pessoa. Então, capacite-se. Olha, a falta de confiança, quando falamos de conhecimento, ela é diminuída pela capacitação. Se você tem domínio do assunto, a sua falta de confiança diminui muito, muito mesmo, porque você domina. Agora, quando você vai falar alguma coisa que você não domina, você fica reticente, você fica com medo, você não domina. Então você tem que perceber o que é essa falta de confiança. Se é uma batalha espiritual, se é uma luta espiritual, se é vaidade, se é medo de constrangimento, se é proteção do ego, se é falta de capacitação, se é pecado. Você tem que entender o que é isso. A falta de confiança caminha junto com a falta de preparação. Se aproxime mais daqueles que podem lhe ajudar em sua capacitação. E aqui envolve o ser ensinável. E ser ensinável é cultivar a humildade. Se você não cultivar a humildade, você não vai ser ensinável. E, consequentemente, você nunca vai resolver esse problema. Você tem que se colocar naquela posição de aprendiz. Tire dúvidas, peça dicas. E o último ponto. O púlpito expositivo tem que gerar, né, uma igreja expositiva. Ainda que a pregação seja uma forma do ministério da palavra, muitas outras formas são refletidas na Bíblia e na vida da igreja cristã contemporânea. É importante entender claramente que esse ponto, ou faremos a pregação, é preciso entender claramente esse ponto, ou faremos a pregação carregar uma carga que ela não pode suportar, ou seja, a pregação da palavra pública aqui, ela deve preencher todas as lacunas que a palavra deve alcançar. E isso é colocar sobre a pregação uma carga que ela não pode suportar. Isto é, o fardo de fazer tudo o que a Bíblia espera de toda forma do ministério da palavra. Ela não vai conseguir. A pregação sempre deixa lacunas, sempre. É por isso, por exemplo, que a gente trabalha o discipulado aqui, porque nós sabemos que a pregação deixa lacunas. É por isso que nós trabalhamos aconselhamento, porque sabemos que a pregação deixa lacuna. Então é necessário compreender as diversas instâncias do ministério da palavra. Existe o mais formal, é o mais regular, é o mais autoritativo, como os sermões dos pastores. Existem os mais informais, que é menos frequentes e menos autoritativos, e são realizados por membros da congregação. Para isso, é de suma importância compreender que eles não são excludentes, ou seja, se tem a pregação, eu não vou conseguir falar que nem um pregador, eu não vou conseguir falar que nem um pastor. Então eu vou falar a palavra para quê? Eu vou pregar o evangelho para quê? Porque o nível já está muito alto aqui, então ele tem muito entendimento, eu não vou conseguir. Não é isso. Não é sobre nós. Não diz respeito ao nosso nível de conhecimento, à nossa capacidade. Não diz respeito a eu ter vergonha ou não. Não diz respeito a eu me expor ou não.
Eu sou crente, eu sei falar do Evangelho. Eu falo do Evangelho porque eu sou crente. Não é uma competição de conhecimento. Não é uma competição de entendimento. Não é. Eu também oro ao meu Pai. Eu também leio a Bíblia. Eu fui alvo do Evangelho. Eu falo. Pronto. E se aquela pessoa me julgar inferior, é ela que está pecando, não eu. Se aquela pessoa julgar que o meu conhecimento foi muito superficial e eu não fiz o trabalho que deveria fazer, é ela que está pecando, não eu. Não eu. O padrão é outro, não é o padrão desse mundo. Então compreenda que elas não são excludentes, e muito menos que não há concorrência, e muito menos que há concorrência entre as formas de ministério para palavras. Não há concorrência, basta observar o Novo Testamento. Nós vemos várias formas de ministério da palavra ali. Aqueles que são alvos da pregação expositiva, achei interessante isso que foi formulado, se torna a exposição daquilo que recebem. Aqueles que falam publicamente ensinam a multidão a falar. Então, aquilo que vocês escutam, vocês expõem e falam. A pregação pública é o ensino de como a igreja fala. E vocês falam o Evangelho. Estamos dizendo que um púlpito expositivo é extremamente importante, porque ele afirma e edifica uma igreja expositiva, isto é, uma igreja na qual todos os aspectos da vida congregacional estão centrados em falar a mensagem da Bíblia a respeito de Cristo. Então, essa é a igreja expositiva. Nós falamos o mesmo dialeto, nós estamos em harmonia. Então vamos ver aqui a imagem que ele coloca no livro. O próprio Deus é expositivo. Por meio da palavra, ele revela seu grande propósito de transportar os pecadores de todas as nações para o reino de seu Filho e transformá-lo à sua imagem. Nós vemos isso acontecendo por meio do púlpito expositivo também, onde a palavra é ensinada com autoridade em oração semanalmente. Então isso ganha outras ramificações, outros braços. Nós vemos líderes expositivos, colegas de trabalho de ministério, nós vemos aprendizes expositivos, são aprendizes de Cristo que agora proclamam aquilo que recebeu e os fez tirar do reino das trevas. Nós vemos isso através do evangelismo expositivo também, onde nós vemos a exposição do plano de Deus para salvar pecadores. Nós vemos estruturas de ministérios, que são as treliças, que são essas estruturas, elas sendo formadas, sustentadas para responder a um propósito, que é a expansão do reino, e não para o nosso conforto e comodidade apenas. Por sua pregação, treinamento e exemplo, pastores preparam todos os cristãos para serem aprendizes de Cristo, que ajudam a outros a aprenderem a Cristo. Embora muito ainda poderia ser dito para responder essa questão, nós faremos isso ao longo da disciplina. Então, deixa eu ler isso aqui para finalizar os irmãos. O modelo de educação, isso aqui é uma citação de uma teóloga, que escreveu o livro, uma tese de doutorado, falando sobre como eram as comunidades na igreja primitiva, sobretudo no Novo Testamento. Ela diz o seguinte: o modelo de educação que surgiu foi um modelo de comunidade, em vez de um modelo escolar. O objetivo desse último, na era moderna, são resultados padronizados, em que os alunos realizam seu próprio trabalho e há uma clara distinção entre pastores, professores e alunos. O objetivo da primeira comunidade é uma vida comum, em que cada membro está envolvido no ensino e aprendizagem. Os menos experientes usam os mais experientes como recursos e guias, e a comunidade é formada à medida que os membros aprendem crenças e valores compartilhados. E esses indivíduos formam a comunidade. Então, observe, meus irmãos, não há uma percepção de superioridade, maioridade. Superioridade e inferioridade, né? Não há essa percepção de quem é humilhado e quem é exaltado, não de quem é mais eloquente ou quem é menos eloquente. Nós usamos os dons uns dos outros, os recursos uns dos outros, porque o Senhor nos fez assim. A vergonha, quando há vergonha, há algum nível de competição.
daí vem a percepção de inferioridade. Então nós temos que dirimir isso daí, nós temos que matar isso daí e ter uma percepção mais elevada do que significa fazer discípulos, tá bom? Nós estamos regulando, meus irmãos, direitinho esses nossos horários pela manhã nessa nova forma, né? Então, nesses 2 dias primeiros, nesse novo formato aqui da EBD, tiveram muitos avisos, né? Então, foram avisos mais apaixonados e por isso demandaram mais tempo. Mas o dia do Senhor, então, não tem problema, né? Vamos gastar todinho na igreja, tá bom? Vamos ficar de pé para orar. Não esqueçam de orar pelo culto logo mais, né? O capítulo 14 de Oséias é indescritível, é fantástico demais, é penetrante demais, sabe? E é o evangelho assim tão reluzente, sabe? O prenúncio do evangelho de Cristo Jesus, tão maravilhoso, tão punjante, sabe? Quando o Senhor expressa o que Ele requer dos seus seguidores, o que é arrependimento, como um arrependido se achega a Ele, sabe? É um raio-x da nossa piedade, da nossa conversão, é maravilhoso demais e é muito evangelístico, né? Então, por isso que eu pedi aos irmãos para convidarem pessoas, orarem por pessoas, para trazerem pessoas. Claro que vai servir para a nossa análise, para a nossa consulta, sem sombra de dúvidas, né? Mas também para mostrar a graça do Senhor em salvar pessoas podres, imorais, pessoas que desprezam. Ele seduz os seus corações e os faz amá-lo, né, de forma tão maravilhosa. Então, por isso que eu não vou pregar só de uma vez, vão ser 3 mensagens, né? E aí nós vamos ser abençoados com a palavra do Senhor. Então orem por isso, né? Orem para que eu seja um veículo fiel, assim como todos que sobem esse púlpito devem receber as suas orações, senão nós vamos nos sentir palestrantes. Nós temos que saber que existe uma multidão de soldados que guerreia por nós em oração, para que a palavra não seja recebida como palavras eloquentes, bonitas, rebuscadas, fundamentadas em grande conhecimento, mas que sejam palavras da parte do Senhor para remover perdidos das garras de Satanás. Talvez até alguns de vocês estão sendo tomados pelas garras de Satanás, como ovelhas que estão aos olhos de Satanás para serem arrancadas das mãos do bom pastor. Mas o Senhor usa para a preservação das suas ovelhas, usa a pregação da palavra e o agir do Espírito Santo, solidificando essa palavra no coração. Então nós precisamos muito, irmãos, muito mesmo, de ser sustentados por oração, né? Isso faz uma diferença gigantesca no ministério da palavra. Senão se os pregadores não se sentirem, não souberem que as suas igrejas oram por eles, nós vamos achar que somos palestrantes e temos que afagar sua necessidade de conhecimento. Nós estudamos somente para mostrar o quanto nós somos eloquentes e não que nós estamos numa luta, em uma missão de resgate. Então nós precisamos saber que vocês oram por nós. Não é só orar não, nós precisamos saber que vocês oram por nós. Nós precisamos sentir que vocês oram. Nós precisamos entender que nós não estamos na guerra sozinhos. Bom, vamos orar agora. Nosso Senhor, esse é o dia do Senhor, Deus. Nós dedicamos ao Senhor. Esse não é um dia para um mero descanso, onde nós paramos as nossas atividades. Ajuda-nos a organizar esse novo formato que nós tomamos aqui na Escola Bíblica Dominical, de tal forma em que o Senhor seja exaltado, nós sejamos edificados, despertados, e nós possamos usufruir ao máximo desse dia. Que saibamos fazer com sabedoria, diligência, com muito temor ao Senhor, Deus. Mas que o cansaço não nos tome e nós possamos realmente absorver ao máximo. Que nós não sejamos escravos das correspondências consumistas e de conforto ativistas desse mundo, ó Deus. Que nós possamos realmente, mesmo vendo o tempo passando, que nós possamos ficar tranquilos e receber do alto o alimento. Ajuda-nos para isso. Sem sombra de dúvida, Deus, isso nos causa um certo receio mesmo. Daqui para frente as coisas serão bem piores mesmo. Nós vemos o mal avançando de inúmeras formas e nós suplicamos ao Senhor que nos faça fiéis,
Que nós sejamos, ó Deus, um remanescente fiel mesmo, que sejamos uma igreja fiel, que possamos militar fortemente contra os exércitos de Satanás e desse mundo. Nos coloque em oração durante toda essa tarde. Ajuda-nos para estarmos em atitude de oração, para encontrarmos com o Senhor logo mais, para termos os nossos corações preparados, arados para receber a semente e ser regado o Santo Evangelho em nós, meu Deus. Traz os perdidos, traz aqueles que o Senhor destinou à vida eterna, traz aqueles que o Senhor está salvando. Enche o nosso meio, Deus, que nós possamos ver o florescimento do Evangelho, salvando vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.